Começar com boa notícia. Peço a você o seu like. É a mãozinha que está aqui embaixo. É muito importante para o nosso canal. Comenta o que você achou da contratação do Diniz, que vai assinar contrato com o Vasco hoje, Fernando Diniz, e vai ser anunciado pelo Vasco da Gama. Contrato até dezembro de 2026. O que esperar do trabalho do Diniz, que não dirige amanhã a equipe contra o Vitória? Se inscreve no nosso canal, hein? Dá aquela moral. Bom, vamos falar sobre Fernando Diniz, porque ontem foi o principal assunto, né? Muitas brincadeiras, né, em relação ao conclave, né, do Papa Leão XIV, o novo Papa, o Papa americano, pela primeira vez um Papa americano, e que ele tem a sabedoria para comandar, né, a humanidade, a parte católica, né? Enfim, mas sabedoria que a gente pede também ao Fernando Diniz. E curioso que ontem, durante o Globo Esporte, quando ia mostrar desastre na Venezuela, notícia do novo Papa. Primeiro milagre, impediu que o torcedor sofresse de novo no 4-1. E o segundo milagre foi fechar a negociação com o Fernando Diniz. Claro que é uma brincadeira, as redes sociais e vários memes, né, rodando por aí. Mas, assim, se a gente parar para observar o que o mercado oferecia para o Vasco da Gama, a contratação do Fernando Diniz, ela é a que mais pode dar certo no Vasco, pelas ideias que tem o treinador, pelas ideias que tem o presidente do Vasco, o diretor técnico do Vasco, e ele precisa e sabe como mexer dentro do vestiário. Fernando Diniz tem uma capacidade psicológica de lidar com o elenco e de elevar a autoestima, de tratar o ser humano como poucos treinadores têm. Dificilmente, pode procurar, você vai olhar um relato ou alguém que deu uma entrevista, vai assistir, criticando. Pô, ainda bem que o Diniz foi embora. Traíra, safado, fazia... Não tem. É só elogio, é só lamento. No Fluminense teve choro quando ele foi mandado embora, porque não tinha como, o time já não performava mais em 2024. No Cruzeiro houve lamento sim, e alguns jogadores que inclusive jogaram pouco tempo com ele, lamentaram a pouca oportunidade, queriam ter mais tempo de trabalho com o Fernando Diniz, principalmente quem chegou nesse ano, porque ele acabou ficando na virada do ano. Treinador que chega à seleção brasileira, você não pode dizer que é um treinador que não presta. Você, torcedor, pode não gostar das ideias de jogo do Diniz, um jogo mais apoiado, um jogo em que tem mais aproximação, em que as peças se movimentam mais, que depende muito da parte física, da parte mental, para poder suportar o revés dentro de uma partida. Ele sempre está mexendo na equipe e variando muito. No Fluminense, várias e várias partidas, eu fiz muitos jogos, eu sempre falo isso aqui, repito. Ele tirava quase que todo jogo o Felipe Melo, trazia o André para a zaga. Se tivesse ruim o jogo, já tirou Nino e Felipe Melo, botou Martinelli e André, jogou mais 2 meias. Enfim, ele vai tentando alternativas. Tirou um lateral, botou um ponta na função. Cara, assim, uma coisa, você pode não gostar do trabalho do Diniz, mas uma coisa você não pode negar. Ele tenta algo diferente. E em muitos casos, as tentativas deram certo. O dinizismo, um termo criado para poder chancelar, carimbar o trabalho do Diniz, teve o auge em 2023, com a conquista da Libertadores por parte do Fluminense, teve Campeonato Carioca, teve a Recopa. Mas assim, o que eu enxergo de trabalho do Diniz, e acho que ele vai ter muito trabalho no Vasco, primeiro, é a parte física. Aliás, ele está trazendo 3 auxiliares. Um, que é o... Deixa eu até anotar os nomes aqui. Um é o Wagner Bertelli, que atua como preparador físico e assistente técnico dele também, o Ricardo Cobalcini, e o outro é o Evandro Fornali. Esses 3 profissionais que vão fazer parte da comissão do Fernando Diniz, eles têm a missão
de colocar um Vasco mais intenso, um Vasco mais físico. O Vasco não tem tido a parte física como destaque. Pelo contrário, a crítica que nós, torcedores, fazemos é um primeiro tempo, em alguns casos, intenso. Segundo tempo, um fiasco. Não pode. Essa variação não pode ser aceita com normalidade. Agora, vocês viram aí na thumb. E aí eu faço as minhas palavras, das do Verratti, as minhas palavras. A cobrança, e eu já falei aqui no nosso canal, ela agora recai diretamente nos jogadores. Porque é mais uma mudança de comando. Se pegar lá atrás, Ramon Dias, Álvaro Pacheco, Rafael Paiva, Fábio Carille e agora o Diniz. Esse elenco tem que apresentar algo. Esse time tomou de 4-0 do Criciúma, de 6-1 do Flamengo e agora 4-1 do Porto Cabedelo. Peguei 3 vexames recentes desse time. Ah, o Coutinho não estava no Criciúma, mas estava nos outros estava todo mundo. Então, assim, tem que ter atenção. Ah, não estava no do Flamengo. Não importa, um ou outro que não estivesse. Esse time precisa ter vergonha da vergonha que protagonizou. A maior do futebol brasileiro numa competição de Conmebol. Nunca ninguém levou 4 gols de um time venezuelano. Envergonhar não significa querer sair, ir embora. Não. Cara, eu não posso, eu profissional, passar por isso e achar que é normal. Não é mesmo. Então tem que entrar no próximo jogo e amanhã com vitória, sangue nos olhos. Fernando Diniz não estará à beira do campo, ele começa a trabalhar domingo. Terça ele estará diante do Lanús, lá em La Fortaleza. Aliás, a sequência do Vasco é pesada. Vitória fora, Lanús fora, Fortaleza em casa. Depois o Vasco recebe o Operário pela Copa do Brasil, Fluminense, clássico, Bragantino aqui e o São Paulo fora até a parada no Mundial. Só lá o Diniz vai ter um grande tempo para trabalhar. Entre o jogo do Bragantino e do São Paulo também. Serão ali 11 dias. Mas aí na parada, um mês, tem período de férias e tal, pelo menos 15 dias de treinamentos intensos. Diniz que já vinha observando o elenco do Vasco. Qual é a sua aposta para o trabalho do Diniz? Acha que vai dar muito certo? Está preocupado? As peças não encaixam? Ele vai ter que inventar muito? Será que se ele trouxer o Hugo Moura para a zaga não é melhor? Não sei. Sugestões. Tietê saindo essa jogada ali de 3, né? No tiro de meta e não o Hugo Moura. Pensar. Alternativas. Trazer o Garré por dentro para auxiliar o Coutinho. Por que não? É isso aí, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com o vídeo de hoje trazendo as últimas do Vasco da Gama. Diniz, né, que deve fazer algumas mudanças aí extremas, né, na equipe, como disse aí o Fábio Azevedo. Puxando talvez algum jogador ali do meio para a zaga, né, que a zaga tem sido um grande problema aí do Vasco. Essa saída de bola ali, né, principalmente, que é o seu ponto principal do time que o Diniz comanda, né, a saída de bola ali junto com o goleiro, vai ser muito trabalhado isso, né? A gente viu aí que o Vasco tem dado muitos vacilos, né, com a saída de bola, sofrido muitos gols dessa forma, e o Diniz tem a tendência de melhorar um pouco aí esse sistema defensivo do Vasco. Aí eu fico meio querendo saber como que isso vai acontecer por questões dos times que o Fábio Carille até então comandou, né, o do Corinthians, do Santos. Foi falado que ele tinha um bom sistema defensivo, e no Vasco isso a gente viu que nos últimos jogos no comando do Fábio Carille esse poderio, né, defensivo não estava ocorrendo, e agora com o Fernando Diniz deixando a zaga mais exposta ali do Vasco, né, então o time adversário mais próximo da área ali do Vasco para roubar a bola e possivelmente fazer um gol, fico preocupado, né? Quero saber sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal. Tamo rumo aí a 30 mil vascaíno. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal Eterno Vasco Oficial.